Antes de vos propor uma reflexão conjunta pública, dois pequenos apontamentos. O primeiro é para o Teixeira Guimarães, subscritor número 1 da moção A, e o outro apontamento é para o Zé Rosário, subscritor da moção S, se a memória não falha. Não sou apoiante de ambas por razões óbvias. Apoio a moção do Secretariado Nacional, a moção T do Pedro Roque, mas não posso deixar aqui publicamente uma palavra de apreço por ambos os companheiros, por trazerem aqui um trabalho válido em moções diferentes do Secretariado Nacional, mas congregam à volta dessas moções um conjunto de homens e mulheres social-democratas que engrandecem na diversidade aquilo que é fundamentalmente a história dos TSTs em particular e do PSD em geral. Entrando propriamente na análise da situação política, económica e social da sociedade portuguesa e socorrendo-me do título da moção T do Secretariado Nacional, que é Portugal 2014, retomar a esperança, começo por citar uma frase de um homem que muitas vezes é citado e às vezes nem sempre propriamente, e que foi de certeza absoluta, não sei se o maior, mas foi de certeza absoluta um dos maiores social-democratas, não do Partido Social Democrata, mas de Portugal. E esse homem, no dia 3 de maio de 76, disse esta frase, que é rigorosamente verdade. Por vezes e há ocasiões onde a austeridade irá aparecer, mas ela só será útil, válida, compreensível e, acima de tudo, aceite se for em prol das classes trabalhadoras e dos trabalhadores. Esse homem chamava-se Francisco Sá Carneiro e disse esta frase no dia 3 de maio de 76, faz rigorosamente 37 anos, a caminho de 38. E nunca como hoje, essa frase lapidar há dezenas de anos atrás teve tanta pertinência como agora. Vivemos em democracia. E em democracia os governos eleitos são eleitos democraticamente. Mas são, acima de tudo, detentores de um poder que tem a obrigação, a ética e a moral de pôr ao serviço do povo que governam. Assim é a diferença que existe entre os governos totalitários e a democracia em geral. Vivemos felizmente e no próximo dia 25 de abril vão fazer 40 anos sobre um ato heroico do 25 de abril passado de 74. No dia 1 de maio faremos na mesma 40 anos. Prova insufismável que temos uma democracia madura. E este governo, que é do nosso partido, conjuntamente com outro partido de coligação, é um partido social-democrata. É um partido eleito pelos homens e as mulheres portuguesas. Mas é um partido que não é dono de Portugal. Não há nenhum governo que seja dono de um país. Os governos, quando existem, é para governarem em prol da esmagadora maioria da população. Em Portugal não podemos fugir à regra. Temos uma população ativa de 5,4 milhões de homens e mulheres. Desses 5,4 milhões, 4,5 são trabalhadores. Gostem os governos ou não, os homens e as mulheres trabalhadoras são o núcleo duro dos países. Vivemos em democracia. E, de uma maneira geral, os tempos que correm são tempos de crise, onde os trabalhadores praticamente não tiveram culpa nenhuma objetiva para a crise económica, social e política que atravessamos. Não é segredo que a grave crise económica que perpassa pelo mundo começou no Wall Street, nas cabeças pensantes da atividade financeira global. Mas são esses mesmos pensantes, paradoxos, que têm vindo ao longo destes anos a tentar arranjar as soluções para os problemas que arranjaram, ou que criaram, melhor dizendo. E onde é que os trabalhadores são metidos nisto? Temos em Portugal
cerca de 820 mil desempregados. Temos em Portugal cerca de 1,1, melhor dizendo, milhão de pessoas pensionistas e reformados. A pensão média de reforma anda entre os 380 e os 420 euros. É verdade que o governo que nos governa passa o pleonasmo e herdou um país à beira-mar plantado, mas a caminho do precipício, praticamente na bancarrota. Isso é verdade. Por isso é que fomos nomeados para governar e para salvar Portugal. Para isso é que fomos eleitos, mas para governar para a esmagadora maioria da população portuguesa. Há outros caminhos para se atingir o mesmo objetivo e o mesmo fim. Não há solução em países democráticos sem os sindicatos, sem os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem do seu dia-a-dia o cotidiano profissional. O valor acrescentado está aqui e lá fora, noutros trabalhadores. A gênese de núcleos duros, quem gera um país são os homens e as mulheres que trabalham, não são as elites pensantes. Vivemos em democracia. Há uma responsabilidade acrescida no nosso governo, é criar condições objetivas. Vislumbra-se uma luz ao fundo do túnel, como eu já ouvi aqui esta manhã. Mas ainda estamos a falar em macroeconomia. A microeconomia, os bolsos portugueses e as portuguesas ainda não estão a sentir isso. Há que, de uma maneira geral, de uma maneira resoluta, definitiva e objetiva, alterar este status quo. Para isso é que temos um governo do nosso partido. E os trabalhadores social-democratas são homens e mulheres que trabalham. São, como alguém dizia com propriedade, a alma do Partido Social Democrata. E a alma é aquilo que é mais são, mais verdadeiro e menos atingido pelo pecado nos corpos. Portanto, temos aqui todos nós uma responsabilidade acrescida. Temos que fazer nos nossos locais de trabalho, temos que fazer sentir a quem nos governa que há alternativas possíveis para que os trabalhadores não sejam tão penalizados. Estamos no bom caminho, mas é connosco, não é sem nós. Não conseguimos chegar a lado nenhum, ninguém consegue chegar a lado nenhum, atacando os trabalhadores e as trabalhadoras. E não é uma que é fundamental. Quando se diz que vivemos acima das nossas possibilidades, eu pergunto, quem é que viveu acima das possibilidades? Os homens e as mulheres que têm uma casa com uma assoalhada e querem duas? Os homens e as mulheres que têm um carro com 12 anos e querem um com 6? Os homens e as mulheres que ganham 600 euros e querem 700? Prepara para terminar. São esses homens e essas mulheres que estão a viver acima das possibilidades? Ou é o dinheiro, o vil metal está mal distribuído? Faço um apelo aqui a todos vós, que é um congresso de trabalhadores e trabalhadoras, nos vossos locais de trabalho. E antes de terminar, deixo-vos outro alerta. Quando se fala em competitividade e em produtividade, se ela não existe, também não é por causa de nós. O Luxemburgo, 1/3 da mão de obra luxemburguesa é de homens e mulheres portuguesas. Bem sei que é uma geração de serviços e financeiro, mas o Luxemburgo é o segundo país em produtividade e competitividade da Europa. E 1/3 dos homens e das mulheres que lá trabalham são portugueses e portuguesas. Se há falta de produtividade e de competitividade, não é por causa dos trabalhadores, é fundamentalmente por quem gere. Precisamos de empresas sólidas, precisamos de empresas válidas, mas é com os trabalhadores e não é contra os trabalhadores. Portanto, todos vós têm uma responsabilidade acrescida e adicional. A reflexão que eu vos quero aqui deixar é esta. Somos a parte fundamental das sociedades. Sem nós, nada feito. Connosco conseguimos ser longe. Viva os TSTs, viva Portugal!